Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Ver Riqueza. Na tela aí, ó, já falando sobre janela de oportunidade. O que seria isso? É a gente aproveitar da melhor forma possível todos os cenários, né, que no decorrer da nossa busca aí para conquistar a nossa liberdade financeira, possa escalonar de uma forma mais rápida e encurtar o tempo até conseguir conquistar nosso objetivo, né? No decorrer do vídeo a gente vai falar mais um pouco, mas a ideia seria mais ou menos essa, beleza? Que janela seria essa de oportunidade agora? Então fica até o final do vídeo que você vai saber. Na tela aí, ó, muitos ativos, né? Teve uma boa queda assim, teve bastante queda, né? No decorrer desses meses, né? E a matéria fala, né, que o desempenho, né, desses ativos tiveram uma queda considerável, né? Por isso, ó, a Uzi Minas tem uma variação de 20%, a Vamos quase 16%, né? A Raizen, né, quase 15%, ou seja, a gente tem que ter um certo cuidado, né? Principalmente na hora de montar uma carteira ali, né? Uma carteira ali buscando, vamos supor, pagamento de dividendo, né? De repente uma valorização. Uma dessas, se você botar um ativo de qualquer jeito lá, né? Seja seguindo uma recomendação ou algo do tipo, pode ser que esse ativo demore muito tempo até voltar ao preço médio, ou seja, você vai naquela ânsia, né, de, ganhar um dinheiro X, né, ou melhorar de vida, começa a pensar em muitas variações, né, e acaba que você toma uma decisão não calculada, né, ali mais no calor da emoção, faz uma cagada e, até voltar vai demorar muito, você não vai conseguir dormir, não vai conseguir produzir, não vai conseguir trabalhar, isso vai te deixar estressado. E o que se preza ali, né, principalmente que é falado, é o inverso, né? Você ter uma certa tranquilidade, né, investir naquilo que você tem conhecimento, se sinta tranquilo, né, para você ter uma certa tranquilidade e trabalhar e acreditar na estratégia, no plano até o final. Então, se você fizer o inverso, né, você só vai ter estresse. Então, tem que ter um certo cuidado. Bolsa de valores, não é? Sei que tem tantas coisas que se falam aí. Tem que ter um certo cuidado para não fazer uma cagada e, você ter uma experiência ruim em relação à bolsa, né? Aí, né, a gente começa a sair, né, nesses meses, né, carteiras recomendadas ou até carteiras de corretores, né? E aí eu trago, né, da Genial, né, uma carteirinha bem bacana que a gente consegue observar, né, 10 ações. E ali são ações que pagam dividendo, né? Por exemplo, né, temos ali o Bradesco, o CEMIG, né, Copel, né, a Fras-le, a Neoenergia, Sanepar, Tenda, entre outros. Daqui a gente tem aí algumas que são boas pagadoras de dividendo, por exemplo, a CEMIG, né? A Bradesco na sua posição possível, né? Que ali paga alguns centavos por mês, né? E aí em destaque, né? Até botei na tela aí o CEMIG, né? CEMIG vai pagar dividendo agora, pagou hoje, na verdade, né? Dia 30. E pagou um dividendo interessante. O que eu gosto da CEMIG, né, é que, assim, minha visão, tá? Eu acredito muito que a empresa, ela preza muito aquele acionista que está junto com ela já há bastante tempo. Ou seja, vocês podem observar que a Datacom é referente, ali tem, não sei se acho que é juros de capital próprio. Em relação ao ano passado, né, ali, dia 21 de junho, né, ou seja, quem carregou o ativo desde o ano passado, esse ano vai ganhar uns dividendos, uns juros de capital próprio, que seja, mas vai ganhar algum valor. Então eu acredito muito nessa questão de você de fato ser sócio, né? Carregar o ativo, investir, acreditar, investir na empresa, na verdade, né? Que você ali está se tornando um acionista, né? Então você é um sócio, está investindo ali seu dinheirinho todo mês, você acaba sendo contemplado, né? Vamos dizer assim, né? Com bonificação a mais, né? Que a gente pode observar também ali, ó. Teve uma data corte de agora, em 2025, dia 30 do 4, e pagou hoje, na verdade, na casa dos 32 ali centavos, né? Eu recebi na média aí, eu acho que foi R$ 32, por aí. Recebi dois valores lá, enfim. Mas foi um valor interessante. Minha posição no outro ano, provavelmente vou receber muito mais, porque vai ter em relação à minha posição desse ano, que tem uma posição bastante interessante e vou aumentar cada vez mais. Outro ativo que a gente estava observando ali, ó, na carteira recomendada lá da Genial, né, é a Sanepar, né? Sanepar do segmento aí, saneamento básico, né? Muitos investidores têm na carteira, mas a gente observa, né, ali no histórico de pagamento de dividendo, que 2024 pagou somente 2 vezes. Né? Aí eu tô pegando a Samper 4, né, que geralmente a galera carrega mais, de vez ser a Unite, né? Então pagou 2 vezes no ano e 2025 pagou um valorzinho a mais, né? Então, assim, se a gente observar a cotação da Sanepar, né, ela teve uma boa valorização, né, saiu lá de 5 e pouco, batendo aí seus R$ 7 e pouco, mas a gente observa que o yield dela tá um yield bem baixo, né, tá ali na casa de 5,99, quase 6%, né, enquanto tem outros ativos
pagando mais, vamos dizer assim, né? Nem sempre você tem que olhar o yield, né? Você tem que olhar ali a qualidade do ativo, né? Um ramo que é situado e tudo mais. É um bom ativo, na verdade, junto ali com a Copasa, entre outros, desse setor. A gente sabe que são um setor, assim, vamos dizer assim, estratégico, né? Pela sua perenidade e tudo mais, mas vale a observação, ó. No intervalo aí de 12 meses, teve uma valorização aí de 44%. Beleza? Então, quem aproveitou aqueles momentos de queda, né? Batendo ali seus 5 e pouco, ganhou uma boa valorização, até porque o valor do ativo é baixo, né? Então, ali, se ele subir aí, sei lá, 10%, seria ali uns 70 centavos, né? 50 centavos e tudo mais. Num grande valor aí, em comparação com o desativo, é uma valorização ok. Beleza? Uma matéria muito legal aqui que eu trouxe, né? Que eu procuro trazer assim, coisas distintas, né? Eu não gosto só de ficar falando de ações, tem tantas coisas que a gente tem que observar, né? E abrir a mente para tantas situações, né? Fundos de ações de dividendos sobem 30%, até 30% no ano, né? E aí a matéria fala quais são os mais rentáveis. Fundo de ações é interessante, e até outros, né? Fundo de investimento, a galera que quer investir no mercado de ações, né? Mas por vários fatores, ou não gosta ali de acompanhar o mercado, né? Ficar acompanhando aquela volatilidade, ou não tem a expertise, né, para estar escolhendo um ativo, ou assim, não gosta, né, de ficar assistindo apresentações de resultado, né, e tudo mais como loucos como eu, né? Mas quer uma exposição ali ao mercado acionário, né? Vamos dizer assim, um dos caminhos seria os fundos de ações, fundo de investimento com algum lastro lá no mercado de ações, mas é possível, né? Aquele que quer investir sem ser diretamente ali, né, na bolsa de valores, você comprando ativo. Então, pegando ali o primeiro fundo, né, ele teve ali um retorno em 2025, por enquanto, vou mostrar na próxima lâmina, de 32%, bem interessante, né? E a gente pode observar aí na próxima lâmina aí, com a comparação com o Ibovespa, ele teve um excelente retorno, né? Tá ganhando ali do Ibovespa ali numa boa, né? E ali a gente na lâmina, né, da rentabilidade histórica, a gente vê que tá ganhando aí de bolada na frente aí do Ibovespa. E em relação à comparação ao ano anterior, 2024, a gente observa que também teve uma boa alta, né? Na verdade, se a gente observar ali nos anos anteriores, né, aqueles períodos ruins, teve uma queda considerável. Então, por mais que você esteja investindo ali no fundo de ações, ele também sofre ali com a variação, né? Mas também, dependendo do ativo da carteira ali, também ele vai subir e ter uma boa rentabilidade, né? Por exemplo, ali em comparação a abril, né, teve uma alta de 9%. Já abril do ano passado, né, teve uma queda. Então, você tem uma comparação ali histórica ali e você observa que a volatilidade também está presente ali, na verdade, né? E é interessante que esse fundo, né, outros fundos, dependendo, ele deixa disponível, né, a carteira dele, né? Você viu ali que é um fundo de ações, ou seja, para a gente, vamos dizer assim, para a pessoa que é leiga, vai entender assim, fundo de ações investe em ações. Então, quais as ações, né, que esse fundo está investindo? Alguns, ele restringe, né, por exemplo, 2 meses, restringindo o acesso à carteira, né, ou seja, aqueles ativos que ele está comprando. Isso também, por certo modo, a gente pensar, pode movimentar o mercado. Por exemplo, se um fundo fizer um movimento de compra de um valor muito grande, ele vai dar uma movimentada legal. Se ele falar antes, né, pode ser que a pessoa compre lá, já que o fundo vai comprar X valor, né, que é aqui na casa dos milhões, vou comprar que eu vou na linha junto com a baleia ali para comprar e ganhar com a valorização. Então, geralmente, ele esconde. E entre outras situações, né, que estou falando aqui no modo aqui interesseiro, né, vamos dizer assim, né, aí ele esconde para tomar a decisão possível, né? E aí, meses depois, ele disponibiliza. Nesse caso aqui, né, eu fui dar uma olhada lá, esse, se eu não me engano, é o de março, né? Então, a gente pode observar, né, que na carteira deles de março, né, a gente tem alguns ativos ali conhecidos, né? Não, porra, o que acontece? Os fundos, os CTF, entre outros, né, eles não colocam qualquer ativo na carteira, gente. Eles pensam bem na estratégia para longo prazo, quais são os ativos têm um melhor desempenho, cenário econômico, cenário político. Então, ele não vai colocar qualquer ativo na carteira dele, até porque que a gente observa que o valor investido é um valor milionário, ou seja, um valor absurdo. Então, se um cara grande como fundo de investimento, fundo de ações, tem um certo cuidado com isso, porque o mísero sardinha, né, aquele pequeno investidor, eu vou botar uma oi da vida, fazer uma cagada muito grande tipo essa, se ligou? Então, assim, é uma coisa assim que tem que ser refletido, pensar, tem que ter um certo cuidado. Você não pode colocar seu dinheiro suado em qualquer lugar. É como se fosse você pegar seu dinheiro, botar na descarga e apertasse lá, seu dinheiro ia zunir aí no esgoto. Ou seja, tu tá jogando dinheiro fora. Dinheiro hoje em dia
tá muito difícil. Então a gente tem que ter um certo cuidado. A gente observa ali, ó, por exemplo, tem Eletrobras, um excelente ativo. Tem Itaúsa, ó, a posição da Itaúsa, gigante. Ó, tem muito saneamento básico, a gente consegue observar, tem bem equilibrado ali, ó. Ineva, tem Petrobras, Equatorial, né? Lojas Renner, né? A loja Renner é do setor aí que a gente de roupa, em utensílio e outras coisas mais, mas paga dividendo, tem o Multiplan, Vivara, Direcional, né? A DIR, né? Redditor, BB Seguridade, uma boa pagadora de dividendo, Ferry, entre outras, né? Eu só não colocaria ali as empresas do setor de construção civil, apesar que a gente vai ver aí, né, essa uma notícia aí em relação ao investimento acho que no plano 4, né, no Minha Casa Minha Vida, tive uma alta, se não me engano hoje, né, a MRV teve uma alta considerável, logo com a atividade aquecida, né, o setor também de construção civil vai se ganhar com isso também, né, mas assim, é muito sazonal, né, tem época que tá bom, tem época que tá ruim. Então vale a reflexão, mas aqui eu trouxe mais para a gente observar, né, que primeiro, existem outras possibilidades de você acessar o mercado acionário sem ser ali você comprando um ativo de fato, e também a gente consegue observar que também os fundos têm um certo cuidado, até porque tem, sei lá, 200 pessoas estudando para isso lá no escritório, mas a gente consegue observar que eles têm um certo cuidado, então um excelente cuidado em relação à escolha do ativo, então por que a gente não deveria ter, Bom, essa matéria aqui, cara, assim, eu acredito que você já leu em alguns lugares por aí, né? Essa máxima, tem que taxar os ricos, né? Ou seja, parece que ser rico é muito ruim, né? Ser rico passou a ser uma questão assim de, caramba, se você é rico, você é visto de uma situação ruim, né? E entre outras situações, minha opinião. E aqui a matéria lá que fala sobre os Estados Unidos, o rico continua a enriquecer, mas a vergonha do luxo muda os hábitos. Aqui fala em relação àquela questão de ostentação, né? Evitar isso, né? Não consumir tantas roupas de marca, né? Assim, aquela questão de mostrar em rede social, tudo mais. Aqui fala que em relação ao alto padrão, mas trocar o elitismo, né? Por foco em cultura, inovações e tudo mais, né? Apesar da vergonha do luxo, a percepção distorcida, né? E aqui fala, né, que os ricos continuam mais ricos, né? Ou seja, assim, muitas das vezes o cara que é muito rico, além de ele ter, assim, vamos dizer assim, uma boa educação, uma boa expertise, ele tem um certo cuidado no bota o dinheiro dele. Então, por mais que ele torre, ele ganha muito mais vezes investindo, fazendo outras estratégias, para esse dinheiro se multiplicar. Ou seja, o dinheiro trabalhando para ele. A gente aqui como sardinha, né, fala todo dia, poxa, o dinheiro tem que trabalhar por nós, tem que pegar lá os dividendos e reinvestir, tem que pegar o dinheiro e reinvestir em outro lugar, tem que fazer o dinheiro rodar para ele poder crescer, né, vamos dizer assim, né? Não necessariamente é a mesma coisa lá, os super ricos, eles têm essa estratégia também de diversificar, olhar outros mercados, qual a tendência e tudo mais, tem outro valor, mas essa situação de você taxar os ricos é muito complicada, né? Porque o Estado, né, ele não passa a ter mais expertise na gestão dos seus recursos para destinar de fato que precisa, de vez de você ali começar a taxar as pessoas, né? Ou seja, se você fizesse o inverso, né? E ali, vamos supor, pegando do pobre até o médio, né? Vamos dizer assim, tirar os impostos, incentivar mais, incentivar as pessoas a trabalhar, incentivar a pessoa assim, contribuir, desenvolver, retirar os impostos dos produtos, né? De tantas outras coisas que tem imposto. Incentivar as pessoas, né? E com isso você pegar esses recursos, mas que seja menos, né? Apesar que o Estado ele capta muito recurso, né, por base de impostos, sabendo administrar bem esse valor, ele vai conseguir aplicar tantas coisas que a gente precisa hoje em dia, né, como infraestrutura, a própria saúde, que se fala tanto de saúde, a saúde não sai do lugar, entre outras situações. Então, assim, essa questão de taxar rico, assim, é meio complicado, entendeu? Assim, eu não acho que essa visão que o rico, ele, tem que ser a forma legal das coisas. Se tem que pagar seus impostos, que paga. Agora, você passar muito mais imposto, colocar imposto só porque o cara é rico, ou seja, se a gente quando chega em um patrimônio legal, só o fato de a gente ter que trabalhar pra caramba, juntar um dinheiro e chegar lá na frente, não, peraí. Agora você é um super rico, com 1 milhão na conta. Não, agora você vai pagar imposto. Situação complicada, acho que vale muito a reflexão, né? Tivemos aí, né, a questão que teve lá, que o Congresso derrubou a questão do IOF, né? Lá toda a questão política, né, para colocar o IOF e tudo mais. E aí o Senado, foi lá, derrubou.
E aí se fala, né, de entrar lá no STF para poder reverter essa situação, né? E fala muito essa questão também do governo, né, não ter base lá, não ter conseguido voltar, colocar isso para frente e tudo mais. Isso lá na parte política que não me interessa muito. A questão toda aqui, que eu achei muito interessante, por isso que eu trouxe essa matéria, eu não gosto de falar política, mas por isso que eu trouxe essa matéria, é qual a situação? Lembra que eu falei da questão da janela de oportunidade, que a gente tem que aproveitar as oportunidades que aparecem na nossa frente? Temos que saber friamente, né, aproveitar as situações, né, que aparecem. Uma dessas é a volatilidade, né? Ou seja, quando acontece algo que a bolsa começa a cair, ou uma incerteza, né? Nesses momentos, principalmente quando você tem, vamos supor, né, um pequeno valor guardado e tudo mais, você aproveitar essa janela de oportunidade, por exemplo, no mercado de ações, para você comprar mais ações pagando menos, né? Quando a bolsa está caindo ali, você comprar, por exemplo, as ações que pagam dividendo, que faz parte da sua carteira, que no futuro vai gerar uma renda passiva, pô, se eu conseguir comprar muito mais com valor menos, né? Pô, para mim eu vou conseguir escalonar mais e vou encurtar o tempo, né, que eu conseguiria chegar a um certo valor. Se eu conseguir chegar no minha meta aí de uma carteira bem consistente aí com uma posição grande, né? Pô, vai ser interessante em menos tempo, não é não? Eu recebi cada vez mais dividendo, eu vou conseguir comprar mais ações e isso vai escalonar cada vez mais. Então se fala disso, né? Dessa atenção redobrada ao investidor para que você observe ali, né? Com essa volatilidade, um cenário que ali vai ter perdas e ganhos, mas se você tomar uma certa decisão, cuidado com isso, você pode se dar muito bem, porque se você de repente ali deixar um pouquinho de reserva de emergência, né, um dinheirinho que está caindo ali, os dividendos, pô, numa dessa você compra uns ativos com preço muito bom, pô, lá na frente, ou você realiza parte do lucro, ou você leva, né, uma carteira aí focada em dividendo, entre outras situações. Imagine, né, o Barsi, né, que passou tantos anos, né, passando por tantas situações, o que ele fazia, né? Pô, o que a gente tá aqui falando, né? Eu comprava ativos, depois vendia uma parte do lucro, comprava mais, aumentava a sua posição e comprava com valor descontado, que é o que a gente pensa, né? Ao longo do tempo, a gente poder encurtar e receber cada vez mais, beleza? Então, por isso que é tão importante a gente observar nessa janela de oportunidade que aparece no mercado para a gente, como é o meu xará Misael, aproveitar da melhor forma possível, né? E aqui a gente falando das criptomoedas, a criptomoeda tá para baixo, né? Tá meio devagar pra caramba. Essas tensões que tá acontecendo lá fora, entre outras situações, está fazendo com as criptomoedas, ela fica elas por elas, ali parada, aumenta um pouquinho um dia, depois cai muito no outro dia. E aí o Bitcoin ainda tá lá na casa dos 583 mil, né? E assim, uma coisa interessante, se a gente observar, se eu não me engano foi janeiro, né? Foi janeiro ou dezembro, tá na casa lá dos 300k, né? Acho que foi dezembro, tá na casa dos 300k. E hoje tá na casa de 583 mil, ou seja, é uma coisa muito grande, cara. E a gente viu aí que meses passados passou dos 600 e pouco mil, né? Então, assim, é uma coisa muito doida, cara. E assim como o XRP, né, tá ali R$12,20 convertendo, né? Botei ali em BRL, mas já bateu seus 17, 18 reais, né? Então, assim, a própria Solana, né? Solana aí batendo aí R$841, né? Já passou dos R$1.000 cenários atrás, né? Então, assim, a gente observa algumas coisas assim, né? Que de repente, eu sei que a volatilidade das criptomoedas é muito mais, né? Assim como, porra, cresce, sobe pra caramba, né? Também, em certo momento, ela vai cair pra caramba. Então, sabendo ali lidar com a situação, também dá pra ganhar um dinheirinho ali também, né? Com a valorização e tudo mais. Mas, de fato, a única criptomoeda que existe é o Bitcoin. O restante são altcoins que acompanham o mercado, mas não necessariamente você, assim, vai ser sei lá, algo ruim, né? E aí, vai depender do perfil de cada um. E de certo modo você buscar uma valorização ali também, mas com certo cuidado, que aqui a chapa é quente, beleza, pessoal? Pô, vídeo bem completo, ó, falando de tantas coisas aí diferentes, assim, um vídeo bem curto, mas pra gente ficar atualizado e sempre aclarear, como dizia meu professor, aclarear a mente, beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Se você não inscreveu, ó, já se inscreva aqui no canal para aproveitar todos os vídeos que a gente traz aqui, beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!